Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 21 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 40 ao capítulo 42, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 40 fala sobre a nova área do templo. Né? E é interessante que isso leva, né, a essa fala aqui, essa revelação trazida ao profeta, vai trazer uma esperança de reconstrução, porque o templo tinha sido destruído, né? Após a invasão de Jerusalém, o templo ele é destruído. Então, aqui em 28 de abril, no 25º ano do nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto, e dali vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou mais perto, vi um homem cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé junto à porta e tinha uma mão, uma corda de medir feita de linho e uma vara de medir. Disse-me: filho do homem, observe, ouça, preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo que vir. Então, aqui, né, nós vamos ver que através do profeta, Deus traz essa visão para que ele desperte no povo que está ali no exílio a esperança de que será restaurado a sorte de Israel. Né? Uma das coisas mais simbólicas para eles era o templo, e muitas profecias havia dos falsos profetas de que não, Deus não permitirá que o templo seja derribado. Não, Deus não permitirá que Jerusalém seja invadido, porque eles tinham como templo algo santo, algo intocável. E Deus permite que Jerusalém seja invadida e que o templo seja destruído, né? E tudo isso vai fazer parte do processo de aprendizado para o povo, né? Então, no exílio, eles precisam receber esta esperança de que haverá sim a restauração da sorte de Israel. Então, nesta visão, ele é incumbido o profeta de falar ao povo, né? Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou uma vara de medir de 3 metros de comprimento e com ele mediu o muro que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de profundidade. Na passagem da entrada havia salas para guardar cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media 3 metros de cada lado. A distância entre as salas era de 2,5 metros ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta, que dava para o pórtico, na extremidade interna da passagem, na entrada, tinha 3 metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico, que tinha 4 metros, né? Então, nós vamos ver que remete, né, tudo isso aqui, o modelo do tabernáculo que Deus deu a Moisés, isso mesmo, né? E nós vamos ver essa vara de medir, em algumas versões trata ela como cordel, né? Então, nós vamos ver que aqui essa restauração do templo aqui,
a restauração da sorte de Israel, da sorte de Sião, para nós também sabe, algo profético, porque mostra muito a relação, né, de restauração da igreja, né, da noiva, do noivo, né? Então, é muito importante a gente atentar a esses detalhes que tem aqui no texto de Ezequiel. Então, ele vai descrever cada detalhe do templo. Então, você viu que ele fala a metragem das salas, né? Havia 3 salas de cada lado na passagem da entrada, cada uma tinha a mesma medida e as paredes entre elas também eram idênticas. Então, o homem mediu a porta da entrada, que tinha 5 metros de largura por 6,5 de comprimento na passagem. Em frente a cada sala havia uma mureta de 0,5 metro de altura. As salas propriamente dita tinha 3 metros de cada lado. Então você vê com detalhe, né? E Deus, ele foi muito detalhista quando deu a planta do tabernáculo para Moisés. Aqui também não é diferente, né? Trazendo esse detalhe. Ainda no capítulo 40 ele vai falar sobre o pátio externo, né? E então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo da parede do pátio havia uma calçada junto à parede. Havia 30 salas que abriam para a calçada. Olha quanto detalhe, não é? Se você for se debruçar para isso e fechar os olhos, você tem um vislumbre de como seria, né, esta nova área do templo. E aí ele vai falar da porta norte, ele vai falar da porta sul, tudo isso com detalhes de parede, detalhes de janela, de passagem, né? De metragem. Ele vai trazer as metragens, as portas para o pátio interno, ele vai relatar tudo isso. Sala para o preparo do sacrifício, isso também é detalhado no capítulo 40 ainda, no versículo 38. No pórtico de uma das entradas internas havia uma porta que dava para uma sala lateral, onde era lavada a carne para o holocausto. De cada lado desse pórtico havia 2 mesas, onde os animais para o sacrifício eram abatidos para o holocausto, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, tudo era preparado aqui nessa sala, né, de preparo para o sacrifício. Havia também salas para os sacerdotes. Está no versículo 44, dentro do pátio interno havia 2 salas, uma ao lado da porta norte, voltada para o sul, e a outra na porta sul, voltada para o lado norte, né? E o homem me disse: a sala ao lado da porta norte é para o sacerdote que supervisionar a manutenção do templo, e a sala ao lado da porta sul é para o sacerdote encarregado do altar, os descendentes de Zadok, pois somente eles, dentre todos os levitas, podem se aproximar do Senhor para servir diante dele, né? E aí vai falar também do pátio interno. Falamos do pátio externo, mas vai falar do pátio interno. Capítulo 41, nós podemos ver que o homem levou ele ao santuário do templo, mediu as paredes de cada porta, né? Então, nós vamos ver ainda a descrição detalhada desse templo e da cidade também que havia em torno desse templo, né? Vai falar das portas que davam acesso aos pátios, né? As construções adjacentes a esse templo, os acessos que tinha aos aposentos do sacerdote, isso mesmo, do versículo 1 ao versículo 14 do capítulo 42 vai falar isso, das salas para o sacerdote, que vai mostrar o detalhe desse
desses aposentos, né? Os muros externos vão ser descritos também, do capítulo 15 ao capítulo 20, né? Até mesmo as vestes do sacerdote, né? Remetendo aí à santidade, né? Que era necessário, que Deus colocou, né? Tanto tempos atrás, né? Deus dá detalhes a Moisés e nós vamos ver isso sendo reproduzido. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Queremos colocar diante de Ti o nosso coração. Como é bom lermos as Tuas Escrituras e sabemos que o Senhor é Deus de detalhe. O Senhor é um Deus de detalhe que fala da medição da parede, da porta, a metragem da sala. Isso, Senhor, nos traz uma segurança de que o Senhor não deixa passar nenhum detalhe. Isso nos traz a segurança de que o Senhor cuida de nós nos detalhes. E o Senhor trata conosco também nos detalhes. Por isso queremos colocar diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.